Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Esse é o Livre Sem Fumar, o canal que a gente luta contra o tabagismo, e eu sou a Vera Poli. Semanalmente, a gente traz temas sobre tabagismo, e esse é o nosso objetivo primeiro, a luta contra o tabagismo. Mas, de vez em quando, a gente fala de temas mais abrangentes um pouco, e é isso que eu vou propor para hoje. Hoje o nosso tema vai ser o conforto no desconforto. Como encontrar conforto em situações desconfortáveis. E isso não abrange praticamente o nosso dia a dia, porque a vida é assim, né? Nem sempre está tudo bem, muitas vezes a gente está passando dificuldades monstras, incríveis, às vezes está mais ou menos, tem algum lado da vida da gente bacana, um outro lado nem tanto, e assim a gente vai vivendo. E eu recebi de uma seguidora nossa, uma moça que faz o método com a gente, o método Livre Sem Fumar, e ela me mandou uma passagem do Velho Testamento, belíssima, foi escrita provavelmente 450 anos antes de Cristo, que está em Eclesiastes, capítulo 3. Eu já conhecia essa passagem, mas não me lembrava da beleza dela. Olha só, eu trouxe aqui para a gente comentar. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para se arrancar o que plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrubar e tempo para construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Olha só, né? Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Muito lindo, né? Muito lindo. Eclesiastes, capítulo 3. E exatamente essa é a vida, né? Aqui fala até em tempo de abraçar e tempo de se conter. Parece que esses versos foram feitos hoje em dia, né? E assim mesmo, a gente, como comentamos no início, a nossa vida não é assim, só coisa boa, só coisa ruim. Os budistas falam da impermanência, que tudo passa, até coisas boas passam, coisas ruins passam, momentos bons passam, momentos ruins passam. Tudo passa, é tudo movimento, né? O universo é movimento. E nesses momentos ruins, a gente precisa... É bacana que a gente tenha instrumentos interiores para enfrentar, para passar por esses momentos difíceis, que uma hora vão embora, mas enquanto a gente está vivendo esses momentos difíceis, a gente precisa ter instrumentos interiores para nos ajudar nesses momentos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, uma coisa que a gente vive que tá boa, se transforma em ruim. Por exemplo, às vezes a gente está no emprego que a gente adora, gosta do que faz, os colegas são bacanas, o salário está adequado às nossas funções, só que o tempo passa e, de repente, a gente já não está mais tão satisfeito com o que a gente faz, já não encontra desafios, os colegas já não são mais tão bacanas, o salário já não está tão compatível como era antes, com o que a gente faz. Então, a gente começa a ficar insatisfeito no trabalho. Só que em vez de procurar outro, a gente se acomoda. Então, é muito comum que a gente se acomode em situações desconfortáveis. Eu não estou confortável, mas eu estou acomodada aqui. Eu não quero enfrentar para mudar essa situação. E isso muito reflete a nossa situação, por exemplo, de tabagistas. Quem fuma, quando começou a fumar, em geral as pessoas começam a fumar muito jovenzinhas,
Quando as pessoas começam a fumar, tá tudo bem, tá gostoso, tá fumando ali com amigos, quando vai numa festinha pega um cigarro ou outro, depois começa a fumar todos os dias, depois começa a fumar mais porque vai ter uma prova, fica nervoso, porque tá namorando não sei quem, brigou, ficou nervoso, ficou nervosa, e aí vai aumentando a quantidade de cigarros e quando a pessoa percebe, ela tá dependente da nicotina. Em algum momento tudo bem, mas chega um momento em que aquilo começa a incomodar e o fumante quer parar de fumar. Tem uma pesquisa do Instituto do Câncer, eu não sei se a pesquisa é deles ou se eles que publicaram, 70% dos fumantes declaram que querem parar de fumar e que precisam de ajuda para isso. Então chega uma hora que o fumante está saturado, ele quer parar, só que ele está dependente da nicotina, ele não consegue parar. Então aqui, ao mesmo tempo que a gente veio para dar dicas como ficar confortável no desconforto, a gente veio dar dicas também como enfrentar esse desconforto, como não permitir que você fique à mercê, que você fique subordinada a esse desconforto, porque não pode, não quer, não consegue enfrentar a falta da nicotina. A gente, os nossos seguidores, sempre a gente faz uma entrevista com cada um, perguntando por que fuma, por que quer deixar de fumar, quais são as maiores dificuldades, e a maior parte dos fumantes diz que a maior dificuldade é o medo de enfrentar a abstinência, medo de não conseguir ter uma vida normal depois, achar que para o resto da vida vai sentir vontade de fumar, vai sentir aqueles sintomas de abstinência. De verdade, a gente tem alguns ex-fumantes que relatam que depois de 10 anos que pararam de fumar, ainda sentem vontade. Só que quando a gente vai conversando com esses fumantes, a gente percebe que não é vontade que eles sentem. Na verdade, eles lembram daquela sensação gostosa de fumar. Então, eles confundem um pouco os ex-fumantes, a lembrança de quando eles fumavam com a vontade de fumar. Vontade de fumar mesmo, em poucas semanas o ex-fumante já não tem mais. Ele tem lembrança de uma época gostosa quando ele fumava. Bom, então, quais são assim as dicas que a gente pode dar aqui para que você enfrente o desconforto, que você busque conforto no desconforto? Primeiro, a gente vai dar 5 dicas aqui. A primeira é: entenda o seu medo. Primeira coisa que você tem que fazer é pensar: por que eu não troco desse emprego? Por que eu não saio daqui? Porque eu não posso ficar um dia desempregado. Tá. Por que eu não saio de uma relação, de uma relação que me oprime, que eu não sou feliz? Porque eu não tenho condição financeira de me manter sozinha, por exemplo, né? Então, você tem que entender: por que eu não paro de fumar? Porque eu sou muito ansiosa e eu não sei como que eu vou viver, como que eu vou lidar com a minha ansiedade sem o cigarro. Ok. Então, primeiro, identifica qual é a sua maior dificuldade, qual é o seu medo, qual que é a sua maior barreira para enfrentar aquele desconforto. Segundo, esse segundo aqui tem quatro perguntas. A segunda dica, você vai fazer 4 perguntas. A primeira pergunta é: para que eu atinja esse meu objetivo, eu quero parar de fumar, por exemplo. Para que eu atinja esse meu objetivo, o que eu tenho que eliminar da minha vida? Então, no caso do cigarro, no caso dessa pessoa que não quer parar de fumar porque não sabe como vai lidar com a ansiedade, a resposta é: o que eu tenho que eliminar da minha vida? A ansiedade. Segunda pergunta: o que eu tenho que diminuir, mitigar da minha vida? Então, por exemplo, no caso do cigarro, o risco de recaídas. Eu quero parar e quero parar de uma vez só, não quero ficar sofrendo, indo e voltando. Então, eu preciso diminuir o risco de recaída. Terceira pergunta aqui do item 2. O que deve ser criado? O que eu tenho que criar? Eu tenho que criar situações para enfrentar a ansiedade. Então, devo procurar um médico, um terapeuta, um grupo de apoio igual Livre Sem Fumar. Quarta pergunta aqui do segundo item: e o que eu tenho que manter? Eu quero manter
o meu peso, eu não quero engordar depois que eu parar de fumar. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Então, a primeira pergunta é qual dificuldade? E o primeiro item é qual dificuldade que eu tenho para largar, para enfrentar esse meu desconforto. E a segunda são essas 4 perguntas. O segundo item são essas 4 perguntas. O que eu tenho que eliminar? O que eu tenho que diminuir? O que eu tenho que criar? E o que eu tenho que manter? Terceiro item. Hora de traçar metas, traçar rumos e definir metas. Então, eu já sei o que eu tenho que eliminar, o que eu tenho que diminuir, o que eu tenho que criar, o que eu tenho que manter para chegar no meu objetivo. Então, está na hora de marcar um dia. Então, no caso do cigarro, vou parar de fumar, diminuindo a quantidade do cigarro, até o dia tal eu paro de fumar, por exemplo. No caso do trabalho, para ficar mais claro, então eu vou começar a procurar emprego sem pedir demissão desse. Vou começar a buscar entrevistas. Então, traçar as metas. Depois que você respondeu aquelas 4 perguntas do segundo item, você já está em condição de traçar uma meta e colocar um objetivo e datar aquele objetivo. Não marca uma data tão longe, no caso do cigarro, por exemplo, que você perca o entusiasmo para parar de fumar, e nem uma data tão perto que não dê para você se programar, porque parar de fumar, dos truques para você ter sucesso, parar de fumar e não voltar mais, é fazer uma boa preparação. Item 4, colocar algo novo na sua vida. Então, tudo que a gente tira da vida da gente fica um buraco. Pode ser coisa boa, coisa ruim, fica um vazio. A gente tem que preencher esse vazio e, de preferência, com coisas boas. É comum um dependente químico, e o fumante é um dependente químico da nicotina, trocar por outra dependência. Então, a pessoa para de fumar, mas começa a comer muito, por exemplo. Então, atenção, para preencher esse vazio, não deixa assim a vida rolar, não. Pensa. O que eu vou pôr de bacana na minha vida no lugar do cigarro? Eu vou aprender um instrumento? Eu vou aprender a cozinhar? Vou aprender jardinagem? Eu vou aprender uma língua? O que eu vou fazer? Você tem que pôr alguma coisa bacana que te dê prazer mental, prazer físico, começar exercícios físicos. Você põe alguma coisa no lugar desse vazio. E o 5º item, reavalia sempre. Às vezes você fez tudo isso e ainda não teve sucesso para parar de fumar, por exemplo. Aí você tem que parar e reavaliar o que não está dando certo. Pessoal, a mensagem de hoje é essa, é assim, se planeje, gaste um tempo ou invista um tempo do seu dia para fazer um plano para sair do desconforto. Não se acomode no desconforto, especialmente não se acomode no papel de fumante. Quem precisar pode nos procurar. Gostaria que vocês comentassem aqui, deixassem comentários, perguntas, o que vocês quiserem fazer, orientação. A gente aqui embaixo, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para o nosso programa, para o nosso método. Nosso método está em 3 e-books. O primeiro é o preparar, depois o parar, depois o permanecer sem fumar. Os e-books estão num preço bem bacaninha. Acessa aí que você vai encontrar o nosso método. A gente tá deixando o link aqui, o nosso WhatsApp para quem quiser interagir com a gente. E nós estamos deixando um link também de uma página que a gente tem no Catarse, que é um site de financiamento coletivo, que a gente precisa de ajuda financeira, sim, para manter esse canal no ar. Não é só esse canal, a gente está em todas as redes, a gente produz conteúdo, a gente atende fumantes, e a coisa mais bacana, toda quinta-feira, eu já deveria ter falado isso no começo, toda quinta-feira nós fazemos reuniões com fumantes. As reuniões são gratuitas, os fumantes trocam ideias entre si, conversam entre si. Então, tudo isso tem um custo. E aí a gente pede apoio, quem puder nos apoiar, a gente vai deixar o link do Catarse aqui, assim como a gente vai deixar o link para quem quiser participar das reuniões.
todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá bom? Um super beijo, um beijo imenso. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência e até a próxima.